E olha, gente, em meio à crise de segurança pública no Brasil, o secretário de Segurança aqui de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite, fez duras críticas ao Judiciário e também ao Legislativo. Segundo ele, encontrar e combater os criminosos não é tarefa mais difícil para a polícia, mas sim ter que prender mais de uma vez a mesma pessoa. Vamos ouvir. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será, um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela 30ª vez um indivíduo com um fuzil que tentou assaltar uma lotérica com um carro forte e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma Corte Suprema? É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda um indivíduo que fala assim, eu tenho 8 passagens pelo crime de roubo? Então, a dificuldade nossa, muito pelo contrário, a gente ama ser policial. Eu briguei lá contra tudo e todos para aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara. E foi pro Senado. Cadê? Cadê o nosso Senado para acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia, que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos presos pela polícia? Então, a dificuldade nossa é zero. A gente ama o que a gente faz. Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para punir criminoso. Esse vídeo, inclusive, viralizou nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, as pessoas compartilharam dessa indignação do secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo. Como é que você viu essa fala, Alan? Eu acho que ele tocou no cerne da questão. A polícia faz um bom trabalho, aliás, o Derrite vem também fazendo um bom trabalho à frente da segurança pública aqui em São Paulo. A polícia prende, a polícia militar faz um excelente trabalho, a polícia civil também faz um excelente trabalho. O grande gargalo de segurança pública nesse país, Paulo, não é em relação às polícias. O grande gargalo é a justiça. A justiça é conivente, a justiça ela é benevolente. Por quê? Porque há essa ideia de que o bandido é uma vítima da sociedade. Essa ideologia do bandido vítima contaminou a justiça como um todo aqui na sociedade. Então, tem muita bondade para os bandidos, né? O bandido é preso, depois ele é solto, ele tem saidinha, né? Ontem a gente discutia aqui no programa de auxílio financeiro. Enfim, você tem uma série de mordomias. Então, a certeza da impunidade neste país é que faz a violência no Brasil ser alarmante, ter uma estatística de guerra. A gente se sente mais inseguro do que um país atacado pelo Hamas. Alguma coisa tem que mudar. Então eu acho que o Derrite ele falou ali em nome, né? Ele conseguiu traduzir um sentimento de toda a população brasileira. Muito bem, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio para todos estarem na mesma página agora. 6h28 para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan. A gente está nos Pingos nos Is repercutindo um pouco um vídeo que viralizou do secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo falando sobre impunidade e reincidência criminal. Ô Zé, eu acho que um dos pontos mais sensatos aí do vídeo é justamente quando ele fala da posição do policial, né? Imaginem um policial efetuando uma prisão de um bandido que já foi solto 14 vezes pelo mesmo crime. Que profissional consegue trabalhar assim, Zé? Pois é, e o Derrite, capitão Derrite tem lugar de fala, como se diz. Ele é um policial raiz. Ele enfrentou bandidos cara a cara. E teve dificuldades, inclusive porque no desempenho da sua função de policial, ele acabou eliminando bandidos e teve dificuldades pessoais para isso. Muitas dificuldades pessoais. Perseguição de bandidos. Nesta hora, a polícia não defende tanto assim como em outros lugares. Dificuldades econômicas, porque naquela época o policial tinha que pagar a própria defesa. Até hoje, a polícia dá ao advogado, mas não é bom que o policial se arrisque a aceitar um advogado dativo, ou o advogado é melhor ele contratar o seu advogado. Muitos vendem a própria casa. É por isso que eu sempre falo aqui do crescimento do risco jurídico da atividade policial.
Porque o risco de vida a gente sempre soube, existe, está ali calculado. Agora o risco jurídico não. Veja bem, um policial, no desempenho da sua função, pode perder a única coisa que ele tem, que é a atividade. Se ele for expulso da polícia, não sabe fazer mais nada. Então, Derrite é um desses policiais. Ele tem lugar de fala. Vamos ao segundo ponto. Vários policiais me dizem, eu estou cansado de prender a mesma pessoa. É a realidade. Ou se acha um novo sistema, isso não pode acontecer. O juiz, na audiência de custódia, teria que avaliar. Um policial me disse, Paulo, que ele já prendeu pessoas cometendo crime e que o preso saiu antes dele, porque ele tem que ficar lá preenchendo um monte de não sei o quê, fica fora do horário de trabalho, tem que preencher os negócios lá. E enquanto ele está preenchendo, quando ele olha, cadê? O preso já foi embora, para se ter uma ideia. O que viraliza aí é que antes os secretários de segurança pública não falavam, sentiam, reclamavam pelos cantos e não falavam isso que o capitão Derrite, o secretário de segurança pública, está falando. É a realidade, é isso que está acontecendo mesmo. É preciso dar autonomia ao policial e o juiz acreditar no policial. Em todos os lugares do mundo onde a segurança é levada a sério, o policial, ele é respeitado e fala em nome do Estado e tem fé pública. Se o policial levou alguém para a delegacia, o policial, ele sabe que merecia, senão ele teria deixado lá na hora. É preciso ter essa credibilidade. Não é o julgamento final, não é a sentença, mas pelo menos ser levado a sério. E desiste mesmo, desiste o policial, né? E vou dizer uma frase aqui, que de ouvir debates e entender o seguinte: segurança pública não se faz com a polícia, mas também com a polícia. Quando chega na polícia, quando a polícia tem que agir, é porque já houve várias falhas antes e já aconteceu o crime. Que a história da segurança pública é preventiva, é evitar o crime. Então o policial é o último refúgio, mas está usando muito policial, é porque o sistema de segurança pública está falido. Agora, Mota, o que está faltando para o Brasil reformar o seu Código Penal? O impulso que eu tenho de responder vergonha na cara. Mas eu acho que eu vou reformular essa resposta e vou dizer que está faltando coragem moral. Porque o Brasil, Paulo, se prendeu em uma ilusão. É uma ilusão que foi convertida em lei e em prática judicial hoje. Essa ilusão é a seguinte: é de que todo criminoso pode se reabilitar e vir a ser um cidadão decente. A lei brasileira acredita piamente nisso. Então a lei brasileira jamais vai condenar qualquer criminoso a muito tempo de cadeia, porque o importante é ressocializar e tornar esse criminoso um cidadão decente. Mas veja só, esse criminoso, ele matou uma menina de 4 anos com requintes de crueldade. Que mágica você vai fazer para pegar um monstro desses, reciclar e colocar de novo na rua? É isso que a legislação brasileira faz, é sobre isso que o Derrite está falando. É por isso que a polícia prende um sujeito que já foi preso 30 vezes antes pelo mesmo crime grave. Então eu tenho que dizer o seguinte: eu tenho muito orgulho de viver em um país que tem uma pessoa como o Derrite. Eu tenho muito orgulho de viver num país que tem um promotor de justiça, atual secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, o Rogério Greco, que tem um homem com a coragem do promotor Lincoln Gaquia, que enfrentou o PCC e hoje tem que viver com proteção 24 horas por dia. Esses homens, eles pagam o preço por terem tido uma coragem que falta à maioria das pessoas. Então, no Brasil, nós escolhemos esse sonho tolo. A gente fecha os olhos para a realidade que está diante dos nossos olhos. E é por isso que a gente vive esse inferno que a gente vive aqui. Pediu, Alan? Não, na verdade, a gente tem que admitir logo que a gente está numa guerra civil. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. Paulo, precisa de um plano de segurança pública e esse plano passa necessariamente por uma justiça mais dura. E não é um plano de governo, ele é um plano de Estado com continuidade.
Caso contrário, esse país vai colapsar no maior problema que a gente vive hoje. Ele não é econômico. O maior problema do Brasil hoje é segurança pública. Não tem nada mais importante do que a vida humana. E há 70 mil vidas por baixo perdidas no Brasil, porque as estatísticas são ruins. O número provavelmente é maior. Todas as séries históricas mostram entre 50 e 70 mil só de assassinato. Eu nem estou contando aí estupro, tráfico de drogas, roubo, enfim, outros crimes. Enfim, então é um país em guerra. O Zé, se a gente analisar as ações do ministro Flávio Dino neste ano, foram ações bastante voltadas a mostrar para a sociedade, de alguma forma, uma certa preocupação em relação a essa área da segurança. O que eu quero entender de você é o seguinte: como é que esse tema da segurança vai pautar as eleições municipais, sendo que os municípios não são responsáveis pela promoção da segurança, hein, Zé? Ô Paulo, eu vi recentemente uma avaliação, porque os partidos políticos recebem dinheiro para isso, e muito dinheiro, né? Eles fazem pesquisas e tal, e várias pesquisas que não são publicadas, que não podem ser publicadas porque não foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Mas entre essas pesquisas estão pontos que são discutidos, e segurança pública aparece em primeiro lugar. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, que vai continuar, né, pelo menos até o dia 8 de janeiro, né, ele sabe disso, sabe desse apelo popular e tem feito medidas como a que vai acontecer amanhã. A esplanada dos ministérios, em frente ao Ministério da Justiça e o Palácio do Planalto, está lotada de veículos 0 quilômetro. São vários carros com sirene, enfim, veículos que serão repassados aos estados em nome exatamente de um programa que seria um programa nacional. E aí entrega o carro e diz: olha, nós estamos colaborando. Ou manda a Força Nacional, estamos colaborando. Isso não é colaborar. E há, sim, eu admito que há um grande debate, dúvida sobre a participação do governo federal na segurança pública. A Constituição é muito clara. É um dever do Estado e um direito do cidadão. O cidadão tem o direito à proteção do Estado, né? Que tem o monopólio da violência. E fora isso, esse direito e dever do Estado, e o Estado abstrato entre Estado, município e União, existe ali a definição de que ao Estado é que cabe a segurança pública, que tem as polícias civis, militares, né? Nunca houve a unificação, que é um debate muito grande, né? Mas o governo federal fica com tráfico de drogas, contrabando, proteção de fronteiras, e a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que é muito importante nesse processo de segurança pública. Então, enquanto se discute o papel da União na segurança pública, os estados não dão conta, não estão dando. Isso é caro demais. A segurança pública é cara demais. Os estados e os municípios não dão conta. Eu vejo o deputado Coronel Meira batalhando para registrar o guarda municipal, né? Dar arma ao guarda municipal, colocar o guarda municipal como força policial, e que já é. E aí todo mundo, e criou inclusive uma frente, o Coronel Meira está tentando fazer isso. Melhor das intenções, tudo certo, mas quem vai pagar? O município, que já gasta muito e vai incluir no gasto municipal segurança pública, né? Eu entendo que é preciso parar, fazer um plano nacional de segurança pública, né? E fazer unificação de dados e cadastros. Hoje é preciso ter reconhecimento facial para identificar bandidos, fugitivos, condenados, né? Em qualquer lugar do país. E o que nós vemos é que não há uma comunicação de dados, não há uma comunicação nem de documentos. Olha os documentos que nós usamos, os documentos de papel fáceis de serem falsificados. O Zé, eu abri aqui o último Datafolha de 2023 em relação à preocupação dos paulistanos. Quais seriam os temas aí que mais preocupariam os paulistanos? Eu estou com os dados aqui para passar para vocês e, pasmem, 22% dos paulistanos acham que o maior problema é violência.
seguido de 16% no atendimento à saúde e 8% no transporte coletivo. Eu coloco para vocês uma situação, Alan, que é a seguinte: prefeitura, como o Zé bem explicou, não resolve a história da segurança pública. Isso é uma responsabilidade do Estado, certo? A Polícia Militar, a Polícia Civil é a responsabilidade do Estado. Você acha que vai ter muita fantasia na campanha eleitoral? Porque esses dados que eu trago aqui, 22% achando que violência é o tema que mais preocupa, isso traduz em voto, né, meu amigo? Sim, vão explorar esse tema nas eleições municipais, com certeza, muito embora isso não cabe à administração do município. O poder do município é muito pequeno aí, Paulo. Pode ter a guarda municipal armada, acho que já tem um projeto para isso, né? Não sei se chegou... Aqui em São Paulo tem. No Rio de Janeiro é que a guarda não pode ter arma por lei, né, Mota? É lei aí. Aqui, a última vez que eu me informei sobre esse assunto, tinha um artigo na Constituição Estadual que proibia isso. Então, isso é um absurdo. Então, você tem que equipar a guarda municipal. Tomara que esse projeto avance e passe aqui em São Paulo. Então, essa é uma medida efetiva e concreta que cabe à prefeitura. Iluminação de vias públicas também é algo bastante interessante. Agora, o ponto principal, a quem compete isso, é lógico que é o governo estadual ou de alguma forma o governo federal no controle a fronteiras também, mas principalmente a justiça, porque o grande problema não é um problema policial. Por mais que a gente faça um cadastro único, melhore toda a inteligência da polícia, ao invés de prender 14 vezes o marginal, a gente vai prender 30 e a justiça vai soltar 30 vezes. E tem uma questão ideológica aí. Isso não é papo de teoria da conspiração, não, porque há essa ideia de que o bandido, no final das contas, é uma vítima do sistema, uma vítima da sociedade. E essa visão ideológica, ela contaminou o Ministério Público, ela contaminou juízes, ela contaminou a justiça como um todo. Prova disso é que quando ganhou um presidente de esquerda, quando Lula foi eleito, a gente viu imagens circulando no Brasil inteiro daquele estereótipo típico de um traficante, que é um bermudão grande, né, até o joelho, sem camisa e com dois trabucos aqui, um de cada lado, assim, ó, com as metralhadoras apontando para cima e comemorando. Isso quer dizer alguma coisa, porque eles sabem, no final das contas, que governos de esquerda, quando o Estado está mais à esquerda, para a criminalidade é mais fácil. Por isso que não apoiavam, evidentemente, Jair Bolsonaro, eram contra, porque eles sabem que a vida deles com o governo de direita, com o Tarcísio, por exemplo, é muito mais difícil. Então tem um componente ideológico. Mas como é que a gente consegue, de alguma forma, não fazer o debate girar em torno apenas da questão ideológica, né? Porque eu analisando essa fala do Derrite, eu não sei a nossa audiência também, mas não me pareceu nem um pouco ideológico o que ele disse. Ele trouxe apenas fatos. A polícia vai lá, prende um cara que de alguma forma cometeu um crime por 14 ou 30 vezes, isso mesmo crime. Eu não vejo nenhum tipo de ideologia. Eu estou vendo simplesmente uma aberração jurídica que existe no Brasil e que precisa ser corrigida. Ou seja, como é que a gente consegue não trazer o debate ideológico para isso e chamar aqueles que são opositores, inclusive de um discurso de direita mais incisivo na área da segurança pública, para sentar na mesa e falar, meu amigo, não dá. Concordo absolutamente com o que você falou, Paulo. Entendendo que o bandido não é uma vítima da sociedade, que há um processo de escolha. O bandido escolheu ser bandido e ele escolheu porque o crime compensa. E por que o crime compensa nesse país? Porque a impunidade é altíssima. Esse que é o ponto principal. Porque o Brasil é mais rico que o Egito, o Brasil é menos desigual que o Egito e é muito mais violento que o Egito. O Brasil é mais rico que a Índia, em termos per capita. O Brasil é menos desigual do que a Índia, até lá institucionalizado, né, a desigualdade. E o Brasil é mais violento que a Índia, que tem uma série de estupros em massa. O Brasil é mais violento que países africanos que são muito pobres. Então, o bandido ele não é apenas uma vítima da sociedade, quer dizer, ele tem a certeza dessa impunidade.
Aí que eu volto. É uma questão ideológica, por quê? Porque a justiça, em certo sentido, de certa maneira, ela é benevolente com o bandido, porque ele entende que o bandido não teve uma escolha, é um determinismo social. Mas não há aí um processo moral de escolha. Até porque tem países mais desiguais e mais pobres e não tem essa violência alarmante que tem o Brasil. Feira, nós estamos numa discussão aqui, coloca o nosso time na tela, Filipão, por favor, tanto Zé Maria Trindade, Alan Gani, eu, o nosso Roberto Mota, sobre essa situação crítica que o Brasil enfrenta em relação à segurança pública. Mota, a palavra é sua. Paulo, não há como fugir da ideologia. Qualquer um que se debruce sobre o mistério da crise de criminalidade sem fim no Brasil, como o Alan disse, nós somos um país menos desigual que a Índia, e temos uma taxa de homicídio que é 10 vezes maior do que a da Índia. Não existe nada igual ao Brasil. Você vai, aos 5 minutos do primeiro tempo, dar de cara com a ideologia. Vamos lembrar um fato que aconteceu há pouco mais de 2 meses. Uma lei, eu não me lembro qual foi votada no Congresso para aumentar as penas de um determinado tipo de crime, que também não vem ao caso qual é. Vocês sabem quem votou a favor? Os deputados da direita. Não houve um único deputado de esquerda que tivesse votado a favor do aumento das penas. Tá? Infelizmente, a explicação é essa mesmo. É uma explicação absurda, é uma explicação suicida, porque essas pessoas andam nas mesmas ruas que a gente, elas têm famílias também que estão sujeitas à mesma insegurança. Paulo, o resultado da ideologia repetida durante décadas no Brasil é o seguinte: o Brasil não acredita em punir o criminoso. Ele não acredita nisso. Sim. E se vocês quiserem fazer o teste, eu proponho aqui um teste. Eu vou dar uma medida aqui. Uma medida. Esquece carro novo, esquece munição, esquece cadastro único, esquece tudo isso. Basta acabar com a progressão de regime. O sujeito foi condenado a 29 anos por um homicídio, ele vai ficar 29 anos dentro de uma celinha. Ele não vai sair depois de 5 anos para ter que ser preso de novo pela polícia. Façam isso. Congresso Nacional, aprove. Eu estou falando aqui no sentido figurado, né? Porque a gente sabe que essa mudança está muito além das possibilidades do Congresso, mas acaba com a progressão de regime. Uma medida objetiva, concreta, factível. Acabem com a progressão de regime. Perfeito. E vocês vão ver como as nossas vidas, da noite para o dia, vão ficar magicamente tranquilos. Deixa eu receber quem chegou agora através do rádio. São 6h50. A gente está numa discussão aqui sobre a crise de segurança pública nos pingos nos is. Zé, a sua vez para a gente fechar esse assunto. A segurança pública é o assunto mais importante para o cidadão e para a vida do país. Eu acho que sem segurança pública, depois não há nada. Porque para o Brasil receber investimentos, precisa de segurança pública. Para se desenvolver, é preciso segurança pública. Então, é o artigo 1º. Não se pode formar uma sociedade que é um pacto social. Segurança pública é um pacto social. Nada mais do que isso. É preciso, sim, segurança pública, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Não acredito nesse componente ideológico, não, que algumas pessoas dizem, porque isso é jogar sobre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro um aspecto ideológico que não é real. Foi um governo liberal, né? Não houve ali um saneamento do processo. E nem houve perseguição nem de um lado e nem de outro. Então, assim, não vejo como. O que eu acho é estratégia, é técnica. É preciso ter estratégia. É preciso definir uma linha de segurança pública. É preciso adotar o tal tolerância zero. Porque não, o Mota está certíssimo. Mota, quando vem aqui esse debate, vamos aumentar penas para não sei o quê, sempre quando acontece algum crime horroroso. Vamos aumentar penas. Não, basta pegar as penas que estão aí e fazer cumprir toda a pena. Não se pode essa história de progressão. Não, cumprir a pena, 10 anos, 10 anos. 10 anos de cadeia, gente, não é pouco, não. É muito tempo. Tem que cumprir os 10 anos, porque pode mudar. E a aposta da lei é essa, Mota, a lei que temos. A aposta do espírito da legislação aqui ocidental é de recuperação.
é de recuperação. E é por isso que tem essas histórias de contato com a sociedade e recuperação. E é por isso que não se adotou no Brasil pena de morte ou prisão perpétua. Qualquer coisa que pareça prisão perpétua é inconstitucional. Tipo, se você... uma pessoa tem 60 anos. Por que, Zé? Nos Estados Unidos tem prisão perpétua. Na Grã-Bretanha tem prisão perpétua. Em vários países da Europa que são democracias, existe prisão perpétua. Por que o Brasil não tem prisão perpétua? Justo o Brasil, que tem um índice de homicídios 10 vezes, 20 vezes maior do que esses outros países. Por quê? Qual é a justificativa para não ter prisão perpétua para um sujeito que mata, que viola e mata uma menina de 4 anos? Qual é a justificativa moral? A resposta é óbvia, porque a Constituição brasileira é a Constituição brasileira, não é a Constituição americana e não é a Constituição inglesa. Eu perguntei por que a Constituição brasileira proíbe isso. Por que a Constituição brasileira proíbe isso? Qual é a base moral, o fundamento moral para isso? Para você proibir a prisão perpétua? Olha, Mota, eu separo as duas coisas. A primeira é a força constitucional. Eu defendo a força constitucional e a força legal. Você discorda, tem que mudar a força legal e a força constitucional. É isso que eu estou te perguntando. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm pena de morte. Qual é o fundamento moral de você proibir a prisão perpétua? Eu estou te perguntando, você acha que um sujeito que mata uma menina de 4 anos, depois de abusar dela, você acha que esse sujeito pode ficar 10 anos numa prisão, pagou a sua dívida, depois sai e leva uma vida normal igual a todos nós? Não, eu não acho isso não. Mas eu acho que o debate não pode ser por aí tão raso. Você diz, nos Estados Unidos tem pena de morte. Não tem pena de morte nos Estados Unidos. Tem alguns estados. Os estados têm outros não, porque lá a Constituição norte-americana permite essa federação que um estado tem possibilidade de aborto, outro não, pena de morte não, prisão perpétua não, né? Então, não dá para dizer assim, nos Estados Unidos tem pena de morte, não. Qual estado que você está falando dos Estados Unidos? Eu acho que no Brasil deveria ter, eu acho, né? Mas, respondendo a sua pergunta, o debate constitucional e que venceu a maioria foi de que não deveria ter pena de morte, porque a legislação, que o conceito brasileiro é no sentido de que o Estado não pode ser vingativo. O Estado tem que proteger o cidadão e, inclusive, apostar na possibilidade de recuperação, que eu concordo com você que não tem certas pessoas, e te dou até o número, 25% é muito. É irrecuperável. São irrecuperáveis. 25% Alan, isso é muito. Então, eu concordo com você, mas eu não posso chegar aqui e dizer, não vamos aceitar a Constituição. E mais, é uma cláusula pétrea, é direito individual, ou seja, nunca será modificado isso. Sim, deixa eu pedir só para você ser muito breve, Alan. Muito breve. Acho que vendeu-se uma ideia de que a prisão é para recuperar o criminoso. Não, isso é um objetivo secundário. Na verdade, a prisão... Mas seria para que a prisão? Não, ela tem dois... Aí que eu vou falar, Zé. Ela tem 2 objetivos centrais. Primeiro, afastar o criminoso da sociedade para não cometer mais crimes. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, dar o exemplo para que mais outros criminosos não cometam crimes. É tão simples quanto isso.